Sara, aproveitando essa sua chamada, nós dizemos aqui que o governo do presidente Lula está atônito, perdido, tanto que cogita recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a decisão do Congresso Nacional que revogou seu decreto de aumento do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Ora, recorrer ao Supremo é enfrentar o Congresso e atesta sua incompetência, a incompetência do governo na articulação política. São os políticos que estimulam e cobram o ativismo do poder judiciário, por suas próprias incompetências de exercitarem o diálogo ou de cumprirem suas próprias obrigações. Ontem, por exemplo, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram sobre a responsabilização das provedoras de internet pela falta de uma lei de responsabilidade do Congresso Nacional. E o disse muito bem o ministro-presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, ao encerrar a votação, dizendo ele que o Supremo não estava legislando, mas estava decidindo uma questão que a ele foi levada porque a lei para tratar desse assunto não existe. Segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, a decisão do Supremo vale até quando e, se o Congresso Nacional quiser, fazer uma lei para tratar do assunto da responsabilização das Big Techs. Ora, como o governo federal cogita de ir ao Supremo para contestar uma decisão do Congresso Nacional, decisão esmagadora. Não foi uma decisão por maioria simples, foi uma decisão por maioria esmagadora. Em vez de pensar em ir ao Supremo para dar mais força ao Judiciário, querendo que o Judiciário se sobreponha ao Congresso Nacional, é sim um sinal de incompetência. Houvesse competência, o diálogo talvez não tivesse levado o governo a uma derrota tão acachapante. Dizer que o Congresso decidiu em benefício dos ricos, isso é um argumento pequeno. É um argumento pequeno. Jogar pobres contra ricos. É a mesma coisa que existe hoje na política nacional, com essa polarização de extrema-direita e extrema-esquerda. O governo precisa rever a sua posição, atender aos anseios da sociedade, ou dizer porque não pode atender e pedir opinião da própria sociedade para o que fazer. Estar somente preocupado com 2026, a eleição presidencial, eleição de governadores, de senadores, de deputados federais em 2026, não é um bom sinal de fazer um bom governo e recuperar o tempo perdido.
Uma notícia do jornal Correio Brasiliense desta sexta-feira dá conta da candidatura, da provável candidatura a presidente da República no próximo ano, do cearense e ex-senador da República por Brasília, o jovem José Antônio Machado Regufe. Regufe estava sendo apontado como candidato a governador do Distrito Federal, mas com o fechamento da Federação Solidariedade PRD, que ele comandará nacionalmente, sua candidatura a presidente já está sendo defendida. Ele é cearense, neto do ex-ministro e ex-deputado federal por algumas legislaturas, Expedito Machado. 2 requerimentos polêmicos foram discutidos ontem no plenário da Assembleia Legislativa Cearense. Ambos pediam ao governador Eumano de Freitas que ele solicitasse a ajuda do governo federal em forma de intervenção federal na área de segurança pública. O primeiro requerimento foi do deputado Sargento Reginaldo, que o defendeu da tribuna da Casa. Vamos ouvi-lo. Bom, o requerimento que está destacado requer que o governador do estado de Ceará, Eumano Freitas, solicite intervenção federal ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, diante do grave comprometimento à ordem pública no estado de Ceará. Vale ressaltar que essa foi a promessa de governo feita pelo partido que está no poder, que o alinhamento perfeito entre a presidência da República, o governador do estado e um ex-governador que se viria como elo, ponte entre esses dois chefes de executivo, que é o atual ministro da Educação, traria as respostas, os avanços necessários para o estado do Ceará. Nós estamos vivendo um momento extremamente crítico, com um número de homicídios por 100 mil habitantes, a taxa maior do Brasil, acima da recomendada pelas organizações internacionais em mais de 5 vezes. O que era para ser considerado epidemia já extrapolou a esses números de uma forma absurda. Nós temos 30 e tantos homicídios para cada 100 mil habitantes. O máximo, aliás, o que se espera para algo aceitável pela ONU é 5, 6 homicídios para 100 mil habitantes. Nós temos a população na periferia de Fortaleza perdendo suas casas, nós tivemos empresas de internet tendo seus serviços interrompidos, nós temos pessoas sendo decapitadas, execuções absurdas. Se isso não nos coloca numa condição de pedirmos uma intervenção federal, o que nós estamos esperando? Num estado onde investigações nacionais mostram que o crime organizado tem financiado até eleições de prefeitos. Como nós não entendemos que esse estado perdeu completamente o controle da segurança pública? Esse requerimento é um apelo para essa casa, para que nós, de fato, possamos efetivamente cobrar do governo federal que, na sua aliança com o governo do estado, envie todos os esforços possíveis para que se possa devolver ao povo cearense a mínima sensação de segurança. Bom, essa intervenção federal é uma intervenção federal na área da segurança pública. A exemplo do que aconteceu há alguns anos no Rio de Janeiro, porque uma intervenção federal no estado tem implicações várias, inclusive no Congresso Nacional.
o Congresso fica impedido de adotar algumas medidas, de legislar de algumas coisas. Então, uma intervenção federal é uma situação muito grave. No caso aí, a situação é muito grave, mas numa área específica, na área da segurança pública. Todos os demais setores da administração estadual estão fluindo regularmente. No mesmo diapasão é o requerimento apresentado pelo deputado Alcides Fernandes, que também foi à tribuna da casa para defendê-lo. Vamos ouvi-lo. Foi mobilizado a Força Nacional e gastaram mais de 6 milhões de reais. Isso envolveu cerca de 600 homens da Força de Segurança para prender 2 elementos que fugiram da prisão de segurança máxima. Muito dinheiro, 6 milhões. As Forças Armadas, mais de 600 homens. Vivemos uma escala de violências que tem agravado nos últimos meses. As estatísticas mais recentes revelam aumento, o índice de homicídio, roubo, assalto, ataques coordenados por facções criminosas, inclusive com reflexo direto sobre o serviço público essencial, como transporte coletivo, saúde, educação. A população cearense está acuada. Cidadãos que eram para ter liberdade estão sendo cerceados e vivem sob constante ameaça. Senhor presidente, ainda que reconheçamos que o empenho da Força de Segurança Estadual, é evidente que a situação atual ultrapassa os limites de capacidade operacional e logística do Estado. A criminalidade se apresenta de forma articulada, organizada e violenta, demandando uma resposta igualmente estruturada e integrada com a força imediata. Porque nós solicitamos que a Força Nacional de Segurança Pública venha e que seja criada juntamente para intervir em situações de emergência excepcionais como a que nós enfrentamos hoje. Ressalto aqui que o requerimento foi originalmente proposto em 28 de janeiro de 2025. De lá para cá, pelo incrível que pareça, a situação só piorou. A insegurança avança no domínio do crime em diversas cidades do nosso estado de Ceará. Portanto, esse requerimento não é um gesto político, mas é um clamor legítimo por proteção à vida e ao patrimônio e à paz da sociedade cearense. Reitero que não se trata de uma medida substituída das forças locais, mas de força complementar, pontual e necessária, visando restabelecer a normalidade e o combate ao crime organizado e garantir que o povo cearense volte a viver com dignidade e segurança. Conclamo aos nobres parlamentares a se unirem nesta causa suprapartidária. A segurança pública é dever do Estado, mas também é responsabilidade de todos nós que aqui fomos eleitos para representar o povo. Bom, o deputado leu aí o seu requerimento e disse que ele foi apresentado em janeiro, no final de janeiro. A casa estava em recesso. Não é comum na Assembleia requerimentos serem votados com um tempo tão distante da sua apresentação. Mas, como o assunto é segurança, é um assunto delicado, é um assunto que a base governista tem dificuldade de contestar, embora constantemente apresente números de redução da violência em alguns setores, mas uma redução realmente insignificante diante do tão grande volume de casos da área criminal. A situação de violência não é um privilégio do Ceará. Não é um privilégio do Ceará.
A violência registra o noticiário internacional, hoje está no mundo inteiro. Agora, se combate essa violência de várias maneiras. Governadores, por exemplo, como o Caiado e como o Tarcísio em São Paulo, têm um estilo de orientar a sua polícia, a sua segurança pública, diferente dos governadores dos demais estados, inclusive o do Ceará. Mas a inteligência ainda deveria ser o forte no combate à segurança. E, ao que parece, ela não vem sendo reclamada como deveria. Ela não vem sendo reclamada como deveria. O governo do estado tem que se reconhecer, tem feito um investimento muito grande na área de segurança. Investimento que pode ir até além dos gastos com saúde, com educação, coisas importantíssimas para a nossa vida, como a segurança também é. Mas, se nós tivéssemos já utilizado dos benefícios da inteligência, talvez não estivéssemos necessitando de gastar tanto com segurança e gastar sem obtermos os resultados que todos nós esperamos. Dizendo isso, nós nos despedimos desse primeiro bloco de notícias da manhã aqui na TV da Transparência.